Vinheta de abertura. Grandes julgamentos do STF. As imagens mostram fotos do plenário do STF. Olá, tudo bem? O apresentador está no plenário do STF. No programa de hoje, os ministros vão apreciar a ação Letras na direta tela. de inconstitucionalidade número 5082, que contesta a validade de normas que dão cobrança a mensalidades a alunos matriculados em colégios militares. A ação contesta aos artigos 1º e 20 da Letras Lei na tela. 9.786, Lei número 9.786 de 1999. e também os artigos da Portaria 42 de 2008 do Comando do Exército, com o objetivo de afastar esta cobrança. A Procuradoria-Geral da República alegou que as normas afrontam os Cristiano princípios Oliveira, constitucionais da apresentador. liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da legalidade tributária. Sustentou também que os colégios militares, como instituições de ensino, são sujeitos às normas gerais aplicadas às escolas públicas, como a gratuidade, prevista no artigo 206, inciso 4º da Constituição Federal. As imagens mostram alguns alunos chegando a um colégio militar. Antes de partirmos As imagens para a sessão, mostram o vamos prédio abrir do espaço STF para e a mostrar lei citada. os pontos contestados da lei. A Lei 9.786, de 1999, dispõe sobre o ensino no Exército Brasileiro. O artigo 1º diz respeito à implantação do sistema de ensino do Exército e o artigo 20 da lei dispõe sobre os recursos financeiros para as atividades de ensino obtidas mediante contribuições, subvenções, entre outros. A Portaria 42 de 2008 Imagens traz do o regulamento do citado. Colégio Militar. O artigo 82 especifica quais as contribuições orçamentárias. O artigo 83 define a dispensa de contribuição aos alunos carentes. Este Imagens do explica advogado qual sentado foi a em uma preocupação sala e da do PGR. prédio da Procuradoria-Geral da República. Da Procuradoria, Alexandre Veloso, foi de fato, vice-presidente, verificar, Comissão de Educação o da papel OAB, dela é essa, ela é fiscal Distrito da Federal. Lei, né? O Ministério Público Federal tem esse papel de fiscalizar a lei, de poder pacificar no sentido de que se aquilo era legal ou não. Então, acho que ela estava dentro do papel dela, dentro de uma ótica, às vezes, uma ótica de se beneficiar o cidadão, né, a pessoa que está ali dentro do colégio militar. Ele foi, né, diante da sua missão institucional, questionar constitucionalmente se aquela cobrança era devida ou não. No plenário Imagens do Supremo, do julgamento o relator do da ação plenário do direta de STF. inconstitucionalidade, Letras na tela. o ministro ADI Edson Fachin, 5082. leu o relatório. A cobrança de contribuições dos alunos Edson matriculados Fachin, nesses ministro do STF. colégios representa ofensa à regra legal da gratuidade Letras do na ensino em tela. estabelecimentos Outubro de oficiais. 2018. Aqui estou respondendo negativamente, ou seja, entendo que não há ofensa à regra constitucional da gratuidade no voto à luz da Lei 9.394 de 1996, a partir da qual foi editada a portaria do Comando do Exército 42 de 2008, que aprova o regulamento dos colégios militares, à luz da própria Constituição Federal e da Lei das Diretrizes e Bases de Educação. Eu estou a sustentar, senhor presidente, me permito adiantar isto, antes mesmo da sustentação oral, que o sistema de ensino militar apresenta regime jurídico diverso e não há afronta à garantia constitucional da gratuidade de ensino nas instituições públicas. O relator também examinou o tema de natureza tributária em relação às contribuições orçamentárias do Colégio Militar. As contribuições a que estão sujeitos os alunos, conforme previsto na normativa específica do Comando do Exército, possuem natureza tributária de modo a atrair a incidência de limitações constitucionais ao poder tributário. Examino também este tema de natureza tributária para assentar que a cota mensal não pode ser concebida como tributo. E essa contribuição, ela não tem natureza tributária. Alexandre Veloso, vice-presidente, Comissão de Educação da OAB, DF. O direito do aluno, porque, na verdade, o aluno, ao desejar ingressar no colégio militar, primeiramente, ele já é necessário que ele consiga ingressar via uma prova, né, um vestibular de seleção.
né, que nós chamamos, no caso, foi até citado nessa decisão, como se fosse da meritocracia. Então, é uma forma, é uma maneira que o Exército, no caso, encontrou, diante do pouco número de vagas que são ofertadas à comunidade. Então, as pessoas que desejam ingressar no Colégio Militar terão que passar por esse processo seletivo. Em seguida, falou a ministra-chefe da Advocacia Geral da União, representando a Presidência da República. Se está diante aqui, quando se trata do sistema militar, Grace Mendonça, advogada-geral da União. O sistema militar não é obrigatório. Outubro de 2018. Essa cobrança não é uma cobrança compulsória estabelecida em lei, é, portanto, facultativa. O estudante, ele ingressa, se for da sua vontade, o que há, na verdade, é uma relação com um viés muito mais contratual do que qualquer outra espécie aqui de relação de natureza tributária. E apenas com esses esclarecimentos breves, invocando aí tudo que foi distribuído a vossas excelências nos memoriais, a Advocacia Geral da União pugna pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade, agradecendo a gentileza da palavra que foi conferida por essa Suprema Corte. Muito obrigada. As imagens mostram o Colégio Militar de Brasília e vários alunos na porta do colégio. É uma organização do Exército Brasileiro e que o orçamento vem da própria instituição e de recursos provenientes das contribuições escolares. Por ser uma organização militar vinculada ao comando do Alexandre Exército Veloso, vice-presidente, Comissão de Educação da OAB, Distrito na verdade, Federal. todo orçamento, né, para a composição da manutenção daquela organização militar de ensino, ela vem do orçamento específico do Ministério da Defesa, não fazendo uso, então, do orçamento comum da União, do Ministério da Educação, que é destinado também para as escolas públicas do país. Então, nós temos essa diferenciação, porque o Colégio Militar ele é uma organização militar comandada pelo militar, né, com toda a estrutura hierarquizada, a estrutura administrativa de uma organização militar, só que uma organização militar de ensino. E por isso, por esse motivo, ele se utiliza também do orçamento específico do Ministério da Defesa destinado para a área de ensino das Forças Armadas. Você ouviu aí o relatório do ministro Edson Fachin. Ele entendeu que a cobrança compulsória a alunos matriculados em colégios militares não viola a regra de gratuidade imposta às instituições públicas de ensino. Ouviu também a ministra-chefe da Advocacia Geral da União. Ela pede a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Com as posições e as argumentações dos envolvidos já expostas, os ministros passaram a votar. Mas vamos deixar os votos para o segundo bloco do programa. Eu aguardo você. A gente volta daqui a pouco. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura. Grandes julgamentos do STF. O Grandes Julgamentos está de volta. No programa de hoje abordamos a sessão do Supremo Cristiano Tribunal Oliveira, Federal apresentador. que julgou Ele uma está ação no plenário que do contestava STF. a cobrança compulsória de mensalidade a alunos matriculados em colégios militares. A Procuradoria-Geral da República alegou que essa cobrança é inconstitucional, já que os colégios militares, segundo a PGR, são instituições públicas de ensino. No primeiro bloco, mostramos a leitura do relatório do ministro Edson Fachin e ainda a fala da ministra-chefe da Advocacia Geral da União. Agora, chegou a hora de mostrarmos os votos dos ministros da Corte. O presidente do Imagens STF, do ministro julgamento Dias do plenário do Toffoli, STF. registrou o voto adiantado do relator e concedeu a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Agradeço, doutora Ministro Grace Dias Mendonça. Toffoli, Penso que o presidente eminente do relator já STF. adiantou o posicionamento com os fundamentos de maneira objetiva colocados pela improcedência da ação. Colho os votos. Ministro Alexandre de Moraes. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Alexandre de ao Moraes, regulamentar ministro do toda a STF. educação, a gratuidade, a organização, já exclui especificamente o Outubro ensino de militar. 2018. No artigo 83, já se exclui o ensino militar, ele não faz parte dessa organização prevista, regulamentada, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação para dar cumprimento ao mandamento constitucional. E não faz, seja para não incluí-lo no oferecimento de vagas, seja também para não incluir o sistema de ensino militar no custeio, como foi salientado da tribuna. Não
não, o financiamento do ensino militar é excluído da forma de custeio pelo artigo 71, terceiro da Lei de Diretrizes e Bases. Em outras palavras, não faz parte da estrutura constitucional regulamentada pela legislação, pela Lei de Diretrizes e Bases, para o oferecimento universal, gratuito do ensino. Essa exclusão dos colégios militares, As imagens prevista mostram na um Lei colégio de militar Diretrizes e e Bases alguns da alunos Educação, chegando ao diz local. respeito ao financiamento. Em relação ao sistema de ensino, acompanhamento do progresso do aluno, a LDB é que determina qual caminho seguir. Não está previsto como uma instituição Alexandre pública de Veloso, ensino, mas na vice-presidente, verdade ela Comissão precisa de observar Educação da todos os OAB, mandamentos Distrito da Lei de Federal. Diretrizes e Bases da Educação, bem como qualquer outra orientação, seja da Conselho Nacional de Educação ou outros conselhos específicos de educação que têm o papel de regulamentar a educação no país. Antes de votar pela improcedência da ADI, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o estudante não é obrigado a se matricular nos colégios militares, porque a vaga deste aluno está garantida de qualquer modo no Sistema Universal, que é gratuito. Antes de continuarmos na votação, vamos As saber imagens como funcionam mostram o os colégio colégios militar militares e do alguns país. alunos Hoje, na entrada do existem colégio. 13 colégios Animação na militares tela, no Brasil ilustrando as que atendem informações cerca de citadas 15 em um mil mapa jovens, do Brasil. nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria. Kelly tem Imagens 17 da anos, Kelly, tem sentada pai em uma militar mesa, e está estudando. no Ela terceiro está ano usando do o ensino uniforme médio do Colégio Militar. de Brasília. Ela quer entrar na faculdade de medicina. Kelly conta como é estudar numa escola militar, onde é preciso seguir regras rigorosas e o ensino mais puxado. Lá é rigoroso quanto ao uniforme, ao ensino eu não sofri tanto por conta Kelly de Cardoso escolas Silva, particulares estudante. e Ela está escolas de sentada em uma altíssimo nível, cadeira então na eu sala não de sofri sua quanto a casa. isso, ao ensino assim. Mas tem gente que sofre bastante quanto a isso, porque tem gente que vem de escola Imagens de pública, alguns ou com alunos ensino na mais entrada baixo, de um não sofre, colégio mas eu militar. não. Só sofri mesmo quanto ao uniforme, porque tem muitas regras. Em escola particular, normalmente, o professor tá dando a matéria e o aluno tá lá conversando assim, na boa. Tem professor até que desiste de dar a matéria, tá? Senta lá e, tipo assim, fala assim pra gente, façam o que vocês quiserem da vida, o futuro é de vocês mesmo, eu já tô aqui formado. E lá não, lá o professor entra em sala, todo mundo levanta, aí acontece a apresentação de turma, aí o professor que autoriza se a turma tá boa para poder começar a aula ou não. A mãe da Kelly, a Camille, explica o que é cobrado da família no colégio militar. Nós pagamos uma taxa, né? Que é referente Camille Cardoso Silva, mãe da Kelly. Ela está sentada na sala ao lado da filha. R$207, com desconto fidelidade. Você, pagando até o dia 10, você paga R$165. E tem mais a APM, que é uma associação de pais e mestres, que você paga R$48. E essa associação não é obrigatória se associar, mas é de bom uso, né? Quando você precisa de algum determinado uniforme, lá sempre tem à disposição para te quebrar um galho no momento. Muitas vezes uma blusa que aconteceu alguma coisa, você não ter que comprar outras peças, você tem essa possibilidade de pegar lá. No Colégio Militar de Brasília, onde Kelly Letras estuda, na tela. 3 mil Imagens, estudantes Colégio pagam Militar a de contribuição. Brasília. As Os imagens alunos que não mostram podem alguns pagar alunos em um ficam desfile no isentos. colégio, além Mãe de alunos filha e professores acham em justa salas a de aula. cobrança, que consideram um valor muito baixo, se comparado Imagens ao que é de alunos cobrado e em uma professores escola no particular. colégio militar. Eu acho justa a cobrança, sim, porque não são... Se você comparar a uma escola particular, a cobrança ela se torna irrisória, uma coisa assim mínima, extremamente mínima, assim. R$100 você não gasta nem numa compra no supermercado, então é muito pequeno. E se você comparar ela a uma escola pública, ela ultrapassa, assim, tipo, ela é bem melhor do que uma escola pública. Imagina se a escola toda dependesse do governo, né? Então, assim, isso eu vi que, imagina, para comprar papel higiênico, uma folha, tinta, dependesse do governo, não iria ter aula. Há que se ressaltar que essa taxa, essa contribuição que é cobrada por parte dos que é paga por parte dos alunos, ele é um valor muito ínfimo.
né, muito pequeno diante do valor efetivamente gasto por aquela organização de ensino na sua missão do dia a dia. Então é importante esclarecer isso para a população, que o valor realmente é inteiramente, né, destinado e utilizado na unidade de ensino do Colégio Militar para as finalidades lá que a direção, no caso da escola, vislumbra necessária a utilização. Antes de encerrarmos o segundo bloco, dá tempo de mostrarmos mais 2 votos. O apresentador está sentado em uma cadeira no plenário do STF. Que votou rapidamente e acompanhou o relator, e o do ministro Luiz Fux, que já havia adiantado o voto, logo depois da leitura do relatório. Senhor presidente, eu tenho voto escrito. Rosa Weber, ministra do STF. Da ação direta de inconstitucionalidade e julgando-a improcedente. Presidente, conforme já adiantei, eu também acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Edson Fachin, destacando Luiz Fux, que na ministro do essa é uma STF. especialidade do Colégio Militar, e essa especialidade decorre do fato de que é um 2018. colégio que tem como escopo preparar aspirantes à carreira militar e ao futuro ingresso nas Forças Armadas. Por outro lado, senhor presidente, os colégios militares são mantidos com essas contribuições em grande parte, e aqui se põe o limite da jurisdição constitucional, porque uma das barreiras da jurisdição constitucional, além da capacidade institucional, é exatamente o efeito sistêmico de suas decisões. Aqui, isso iria, digamos assim, embaraçar sobremodo o desenvolvimento dos colégios militares que se encontram no Brasil. No próximo bloco, você vai ver como votaram os outros ministros e a decisão da Corte. O Grande Julgamentos volta daqui a pouco. Eu aguardo você. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Grandes Julgamentos do STF. Nós estamos de volta. É muito bom saber que você continua Cristiano aí no Oliveira, Grande Julgamento. apresentador. No programa Ele de está hoje, no plenário do mostramos o STF. julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. Contestava a cobrança compulsória de mensalidade a alunos matriculados em colégios militares. Até agora, mostramos os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux. Faltam os votos dos outros ministros. É o que vamos ver agora. A vez Imagens de votar do foi da julgamento ministra no Carmen plenário Lúcia. do A STF. ministra destacou que, antes de serem instituições de ensino, os colégios militares são unidades do Exército, que é quem os banca. Na mesma linha, o ministro Ricardo Lewandowski votou pela rejeição da ADI. Não haver recursos provenientes Carmen do Ministério Lúcia, da Educação ministra do que STF. garante o sistema e, portanto, a vaga para este estudante para a Outubro de manutenção 2018. dessas escolas especificamente. Por esta peculiar condição é que eu concluo no sentido de julgar improcedente a presente ação, presidente, e farei a juntada de votos. Neste caso específico, estou acompanhando o relator e julgando Ricardo improcedente Lewandowski, ministro o do recurso. STF. Primeiro porque estou Outubro de entendendo 2018. que estas escolas militares não se sujeitam à gratuidade, uma vez que não se encontram, como já foi dito e ressaltar por todos que me antecederam, não se encontram os colégios militares inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Mormente, aqueles recursos que montam a um percentual mínimo de 18%, a que se refere o artigo 212 da nossa Constituição. Eles são mantidos por verbas próprias do orçamento das Forças Armadas. No voto dos ministros, não restou dúvida de que os As colégios imagens militares mostram a entrada do são Colégio públicos. Militar de No Brasília, entanto, além um de dos alguns pontos membros do determinantes Exército e alunos do unânimes colégio. para a decisão foi a origem orçamentária específica que mantém essas escolas. Os colégios militares continuam se expandindo. Já foi assinada a portaria para que seja construída a 14ª unidade no país, que vai funcionar em São Paulo, a partir de 2020. E daí a preocupação de que a taxa de contribuição fosse mantida. Quando você tira essa taxa, o orçamento já é curto.
Aí, quando Alexandre você tira essa Veloso, contribuição, você, vice-presidente, de Comissão alguma de maneira, Educação você, da OAB, piora, Distrito Federal. Né, a arrecadação que aquela escola já tinha para essa destinação. Então, o perigo que se vislumbrava é que o colégio militar ele poderia sofrer, né, como qualquer outra instituição de ensino, seja ela pública ou particular, com uma restrição de orçamento. Então, essa restrição, ainda que seja um valor ínfimo, um valor baixo, mas é um valor que era muito bem-vindo pela instituição de ensino militar. Então, esse valor poderia trazer, sim, uma queda na qualidade, né? Ou, como você bem colocou, ou até a questão orçamentárias que eram, né, destinadas para aquela escola, para finalidades já pré-estabelecidas, teriam que ser remanejadas, ou seja, aquela história do cobertor curto, algum local ia ficar desguarnecido e descoberto. Voltando ao plenário do STF, o voto seguinte do ministro Marco Aurélio seguiu na mesma direção para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela PGR. A Lei de Diretrizes Marco e Bases Aurélio, da Educação ministro Nacional, do STF. revela que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino aquelas realizadas com formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Mais ainda, o artigo 20, né, versa da Lei 9.786, uma série de outras fontes de recursos orçamentários, sim, e extra-orçamentários. Entre estes últimos, as contribuições. Como vimos, a grande discussão dos ministros ficou em torno da origem orçamentária dos colégios militares. Eles entenderam que estas instituições têm natureza própria e não estão sujeitas à gratuidade. Vamos agora aos dois últimos votos, do ministro Celso de Mello e do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O ministro Celso de Mello acompanhou o relator e destacou que a cobrança não tem natureza tributária. E o eminente ministro relator, o ministro Luiz Edson Fachin, ao Celso examinar de Mello, a própria ministro do natureza STF. jurídica da quota mensal escolar nos Outubro colégios de 2018. militares, destaca o caráter não tributário dessa parcela. E também examina, até mesmo em face do que dispõe o artigo 3º do Código Tributário Nacional, e nos dá uma interpretação de tributo, não é? Uma interpretação muito clara, especialmente em face da nota de compulsoriedade ali referida. E em face de tais circunstâncias e considerados os fundamentos do eminente ministro relator, que me convencem, não é, plenamente do acerto, das conclusões a que chegou, também eu, senhor presidente, conhecendo da presente ação direta, portanto, rejeitando a preliminar de incognoscibilidade que foi suscitada, também eu julgo improcedente a presente ação. Agradeço ao ministro Celso de Mello, também eu acompanho o Ministro relator. Dias Proclamo o Toffoli, resultado. presidente do A Corte, STF. por unanimidade, julgou improcedente a ação. O marco dessa decisão é realmente trazer segurança jurídica, né? Pacificação, de maneira que os colégios hoje militares possam continuar realizando a sua missão, cumprindo a sua missão de bem educar, ensinar, né? Formar cidadão, né? Para que ele possa exercer as suas atividades e ingressar, acessar a universidade, escolas técnicas, enfim, possa ter ali uma definição da sua vida acadêmica, a vida escolar. Então, eu acho que isso realmente trouxe muita pacificação e segurança para que as pessoas realmente, e principalmente a própria escola militar, né, de saber que isso foi mantido pela nossa Corte Suprema, e agora sim não haverá mais, vamos dizer assim, eventualmente questionamentos judiciais, seja no âmbito federal, primeira instância, de eventuais questionamentos que vinham sendo sempre apresentados por eventuais pessoas que não
concordavam com aquele tipo de contribuição. O Supremo Tribunal Federal O apresentador está no plenário do a STF. cobrança de contribuição compulsória de alunos matriculados em colégios militares. Portanto, o Exército Brasileiro pode continuar a fazer a cobrança sem nenhum problema. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Para rever o Grandes Julgamentos, acesse o nosso canal youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até a próxima. Vinheta de encerramento. Direção: Thiago Oliveira e Dani Vitor Veiga. Produção: Rayane Rivas. Apresentação e edição de texto: Cristiano Oliveira. Cabelo e maquiagem: Kelly Matheus. Figurino: Thalita Oliveira. Cinegrafia: Lázaro Filho, Harry Joyce. Assistência técnica: Thiago Mesquita. Iluminação: Tião Gomes. Operação de áudio: Javes Borges. Edição de pós-produção: Patrick Gomes. Videografismo: Lucas Matias. Núcleo de programação: Rosa Wazer. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Tatiana Coclar. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça.